Bom, então eu... Opa! Buenas tardes, buenos dias, buenas noches, eu não sei que hora estás vendo esta classe de hoje. Então não é uma aula temática, tá? Eu só dei uma seguradinha na continuação da aula dos antônimos e das outras gramáticas, porque nós estamos na semana da Páscoa, então os alunos estão super envolvidos com feriados, troca de chocolate, até na própria escola eu atraso um pouco o cronograma, tá? Então não tô deixando vocês atrasados, até porque eu tenho aqui a minha agenda, que eu marco tudo, tanto os alunos de viagem, né, as 27 turmas que eu dou conta durante a semana. Só que, obviamente, um feriado prolongado, ele pode deixar a gente meio atrapalhado, né? Todo ser humano, né, quer um feriado para descansar e tal, apesar de que aqui a gente pede para os alunos escolherem se eles querem ou não ficar em casa no sábado, né, de acordo com o pensamento dos pais. E então... como essa semana foi uma loucura, tem um monte de lição pra corrigir, porque as turmas quiseram fazer um monte de chocolate, tô cheia de cara de bombom lá em casa. Já até enjoei. E sim, eu cortei o cabelo, gostaram? Ficou ótimo, né? Gostei também. Se não gostou, eu não sei, mas eu gostei, achei legal. Mas enfim, E aí eu falei, vou gravar, né? Eu tinha antigamente a aula gravada, mas estava no outro formato, então não vou mandar outro formato pra vocês. Vou deixar esse formato de agora, tá? Só pra não deixar passar em branco aí a parte da Páscoa, então não considere isso uma aula tão temática, porque eu não vou obrigar vocês a colocarem no caderno. Só que tem umas perguntinhas, então é legal pra vocês responderem as perguntinhas, tá bom? Então vamos lá. Comencemos nuestra lista enseñándote como desear felices Páscoas en español. Então, como se deseja Feliz Páscoa em espanhol? Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Esta forma se usa el domingo de resurrección y su pronunciación es la misma en portugués. Resurrección. Não exatamente a mesma, né? Só que aí na nossa língua a gente fala ressurreição, né? E lá eles usam realmente o som da letra O, né? Todo certinho, porque a gente sabe que todas as vogais são faladas, né? Bom, como que a gente fala ovos de Páscoa? Huevos de Pascua. El huevo de chocolate es uno de los símbolos más comunes y deliciosos de la Pascua. Esta tradición representa el comienzo de la vida y regalar huevos a los seres queridos también es común en los países hispanos. Bom, então assim, claro que é comum você entregar o ovo para as pessoas, só que tem que lembrar que cada país tem uma maneira de confeccionar esses ovos. Como são esses ovos, né? Eu nunca passei Páscoa em países hispanohablantes, eu só viajei, né, mas não fiquei em partes de Páscoa. Mas eu escuto as pessoas falando que é só no Brasil que tem essa loucura de ovos recheados, cascudos, de colher e tudo mais, né? Nos Estados Unidos eu sei que não tem, eu morei lá por quase 10 anos, então lá eu tenho certeza, porque eu via, eles compravam os ovinhos que tinham de vários tipos de personagens, Hello Kitty, deixa eu ver, hoje deve ter da LOL, né? Esses ovinhos, não só o Kinder Ovo, mas parecidos, e também os ovos cozidos, né? Que eles faziam as crianças pintarem com tintas comestíveis, né? Mas isso é lá, que eu consigo contar de lá. Mas como a gente tá na aula de espanhol, então não vou ficar falando lá dos Estados Unidos. Do espanhol, realmente, eu nunca passei Páscoa lá fora, tá bom? Então aqui tudo é baseado em pesquisas, tá? Mas se você já passou, você pode me contar. En algunos lugares es común esconder pequeños ovos por la casa. Então essa tradição é igual em qualquer lugar. Aqui no Brasil também, eu escondo os ovos da minha filha, por exemplo, né? Como na forma de fomentar el jugo com los niños. O que eu acho legal dessas aulas é que vocês podem pegar, eu fazia isso muito quando eu era estudante. Eu pegava um caderno só para escrever palavras. Eu gostava muito de escrever palavras que eu não conhecia, porque eu usava em outra coisa, por exemplo, comum, esconder, pequenos, huevos, né? Forma, fomentar, jugo, niños. Então eu gostava muito de escrever palavras para eu poder utilizar em outros tipos de fala, tá? Então assim, fica a dica, porém não estou falando eu quero isso para vocês me entregarem, tá bom? Com sus canastas. Canastas são cestas, tá? Los niños buscam huevos de Páscoa com sus canastas. Ou seja, eles pegam as cestinhas vazias e eles vão procurar os ovinhos. E é muito legal, divertido pra quem tem criança, quem convive com criança. É muito legal. Eu faço patinhas no chão pra Helena, só que eu engano ela. Eu vou pra um caminho, eu vou pro outro, até ela chegar no dela, porque ela ainda não sabe ler. Então é legal a gente colocar essas memórias, né? E vocês devem ter a de vocês também.
También existe la tradición de pintar huevos cocidos con los niños, atividade llamada teñir los huevos. Então, foi tudo baseado em pesquisa. Eu não sei se realmente eles também fazem isso como os americanos, né? Teñir los huevos é tingir os ovos, tá? Então, não tenho essa certeza aqui comigo, mas foi baseado num site realmente de viajantes, tá? Porque eu dou aula de viagens também. Então, se você um dia quiser fazer o espanhol pra viagens, ele tem a duração de 8 meses, tá? Mas se a sua viagem for acontecer em 4, a gente conversa pra que você consiga ter essas aulas e tentar melhorar o seu espanhol, só que de uma maneira já falada, não na parte gramatical, tá bom? Inclusive, os meus alunos de viagens também vão receber essas aulas, tá bom? São aulas extras, quem não gosta, né, de uma aula para aprender algo a mais, temática principalmente. Bom, para la casa de huevos, o caza los huevos, las familias esconden huevos. Sabe o que é legal aqui também? Treinar a pronúncia, né? Las familias esconden huevos de Páscoa, huevos cocidos, pintados o incluso huevos de plástico. Huevos de elástica com juguetes, golosinas e moedas dentro. Então, ovos plásticos, tem uns ovinhos tipo que nem fine, assim, sabe? Com juguetes, ou seja, com coisinha dentro. Golosinas significa guloseimas, tá vendo? Eu acho que tudo a gente aprende. Não é só porque eu sou professora, não, mas eu acho que todas as palavras são bem válidas, né? Ou moedas dentro. Então, eles podem pôr moedinhas também pra... como é que a gente pode dizer? Comprar as coisinhas, colocar no cofre, né? Essas coisas. Bom, como que eu falo coelho de Páscoa? Conejo de Páscoa. Então, conejo são coelhos. Conejo de Páscoa. Outro símbolo de la Páscoa es el conejo, que como los huevos también representa la vida. En español, el conejo de Pascua se llama conejo de Pascua y también es el encargado de entregar huevos a los niños. Ou seja, eles acreditam também no coelho da Páscoa, não é só o brasileiro. Acredito que muitos países, né, porque o coelho ele é da fertilidade, né, então tem toda aquela historinha por trás. Aqui a gente vai falar da quaresma. La Cuaresma es el periodo de 40 días que precede a la Pascua. É uma celebração típica. Eu acho que eu vou pedir sim uma atividade pra vocês. Uma vezinha só, tá? Como eu tenho uma leitura muito rica aqui, e eu tô vendo isso aqui, porque assim, mas você não sabia, maestra? Então, essa aula aqui eu gravei já faz bastante tempo. Então eu encontrei esse arquivo aqui, que eu gravei o ano passado, e eu falei, nossa, vou gravar, né? Legal. Só que eu tô vendo que tem um vocabulário muito rico aqui. Então, será que vocês poderiam ler tudo pra mim? Uma vez ou duas, não me matem? Eu acho que vale a pena a pronúncia, tá? Eu tô vendo muitos alunos, não é o caso dos alunos EAD em espanhol ainda, mas eu tô vendo muitos alunos da escola tendo uma escrita muito boa, uma gramática muito boa, mas uma pronúncia muito pobre, no sentido de que dá pra melhorar. E uma pronúncia pobre não significa que você tem que falar rápido, significa que você tem que ter qualidade e segurança na sua fala. Então, tá valendo, tá? La Cuaresma es el periodo de 40 días que precede la Pascua. Es una celebración típica del cristianismo. Es la que mucha gente hace penitencia. Então, penitência que faz o... Como é que fala? Esqueci a palavra em português. Não é jejum. Promessa. Penitência, tá? Una de las penitencias más comunes durante a Cuaresma es el acto de ayuno. Ayuno significa jejuar, tá bom? En español. A esse período eu chamamos Quaresma em espanhol. Diquinha de escrita em espanhol. Escrevemos com quá, muitas palavras que começam com quá em português. Quando, quanto, então tem que tomar muito cuidado. Hoje uma aluna minha perguntou isso pra mim. Sempre é? Eu falei, pode ter uma exceção ou outra, mas sim, coloque isso na cabeça. É melhor colocar sempre o C do que ficar errando com o Q, tá bom? Pasión de Cristo, Pasión de Jesus, depende. Na verdade, peraí, professor. Jesús. La Pasión de Cristo también forma la parte de la tradición pascual ligada al cristianismo y hace referencia al sufrimiento y muerte de Jesús. Ô, Mesa, por que você tirou o S dali? Porque você pode falar Jesús ou Jesus. Eu vou mandar pra vocês a imagem, olha só que legal. Vou fazer um intercâmbio, sabe onde? No Brás, no Bresser, porque ó, vou contar uma coisa.